Começando então mais um episódio do nosso CascCast e hoje vamos de meio ambiente e no nosso tema especificamente falar sobre água. Então, será que a água vai acabar um dia aqui no nosso planeta? Meu nome é Marcelo, sou gestor ambiental, entre outras coisas. E nesse episódio eu quero trazer para você uma reflexão a respeito desse assunto. Entenda que nós somos um planeta privilegiado. Nós somos pessoas, seres privilegiados por morar num planeta como o nosso. Há 4 bilhões de anos, os 4 planetas rochosos do nosso sistema solar, eles se formaram, que eram Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Os demais, Júpiter e Saturno, são planetas gasosos e não se enquadrariam aqui. E segundo os teóricos, os pesquisadores, todos esses planetas tinham água. E ainda de acordo com os especialistas, todos perderam a água que possuíam em sua superfície, menos o planeta Terra. Olha que privilégio! Esses teóricos dizem que Mercúrio, por exemplo, em função do seu tamanho, que é próximo ao tamanho da Lua, ou seja, um planeta muito pequeno, ele não possuía gravidade suficiente para manter a água, para manter a sua água, e ela se perdeu no espaço. Vênus, em função da sua proximidade com o Sol, se tornou um planeta muito quente e com isso a água se evaporou. E devido às altas temperaturas que existem em função da proximidade de Vênus com o Sol, esse vapor, da evaporação dessa água que ele possuía, não se condensou para se transformar depois em chuva e precipitar em forma de chuva. E com isso, esses vapores também se perderam, esses vapores de água se perderam no espaço. Já Marte, devido à falta de polos magnéticos, ficou à mercê dos ventos solares, que são radioativos, aquela radiação solar que se vê muito ali, nos canais de documentário, fazendo com que as moléculas do H2O, que são a molécula da água, se separassem. O hidrogênio se perdeu no espaço, transformando Marte num planeta rico em oxigênio, que se prendeu às suas rochas, o oxigênio se prendeu às rochas, fazendo com que elas se oxidassem. Inclusive até por isso que chamam Marte de planeta vermelho, em função da oxidação da sua superfície. E aí sobrou a Terra, que possui condições ideais para manter a sua água. Possui gravidade, possui uma temperatura amena. Então ela mantém toda a água na sua superfície, como também na sua atmosfera. E o que é mais importante, a água no estado líquido. Claro que você deve estar pensando assim, nossa, mas eu entrei para falar sobre água, agora está falando sobre astronomia. Não é essa a ideia desse episódio. Então, é claro que isso tudo que eu comentei são teorias. E a ideia, como eu disse, não é astronomia. Nossa ideia aqui é meio ambiente. Mas essa introdução é apenas para você entender como nós somos privilegiados de estarmos em uma área habitável do sistema solar. Entenda que a água no estado líquido são para poucos corpos celestes, até onde se sabe. A Terra possui quase 3/4 da sua superfície coberta por água, aproximadamente 70%, as variaçõezinhas. Eu até diria que poderia ser chamado de planeta água. Por que não, né? Inclusive, quando foi visto pela primeira vez do espaço o planeta Terra, ele foi apelidado de planeta água. Desde os primórdios, praticamente todos os animais, plantas, se adaptaram, se desenvolveram, formaram seus habitats próximos à água, próximos a rios, próximos a córregos, lagos e até mesmo o mar, inclusive vivendo em meio aquoso, por causa dos peixes, mostrando assim a nossa dependência em termos de água. Então nós somos dependentes de água. A água é um solvente universal, porque ela tem a capacidade de desenvolver boa parte das substâncias que existem. E de alguma forma a água sempre está presente em nossas vidas. Os seres vivos, por exemplo, vegetais, os animais, possuem água em seus organismos. Em especial os seres humanos. Nós, seres humanos, que talvez por ironia, talvez ou não, possuem em seus organismos praticamente as mesmas proporções de água em relação à Terra. Nós possuímos 70% aproximadamente de água. A vida como conhecemos se originou da água e é absolutamente dependente dela. Sem água não
poderíamos existir. Inclusive somos gerados e desenvolvidos dentro d'água, no útero materno. Nosso sangue possui 83% de água, que é exemplo dos rios, os lagos, os lençóis subterrâneos, lençóis freáticos, os aquíferos, então subterrâneos, que irrigam o nosso planeta. O sangue irriga nosso organismo, transporta os nutrientes, o oxigênio para todos os nossos tecidos, nossas células. Você consegue perceber como a água é fundamental para os seres vivos? Isso sem dizer que a água também esculpe maravilhosas paisagens, transformando nas mais belas obras que a natureza poderia presentear-nos. Desde que o homem descobriu a água, a utilidade da água, ele a usa para as suas necessidades mais diversas, como matar a sua sede, principalmente, irrigar plantações, dessedentação animal, dos animais que estão sendo criados, na sua higiene pessoal. Isso se dá até os dias atuais, inclusive com a evolução, com o progresso do ser humano, nos processos industriais. A água passou a ser utilizada para a produção de vários produtos. O ser humano pode ficar até 5 minutos sem respirar, máximo, depende muito de ser humano para ser humano, de pessoa para pessoa. Até 35 dias, de 30 a 40 dias sem comer. Mas ele morre em 5 dias, 3 a 5 dias também é uma média, se ele não ingerir água. Até agora, de acordo com os especialistas, a Terra é o único planeta que a água é encontrada nos 3 estados da matéria. Quais são os 3 estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Sendo que a forma mais comum no nosso planeta é a forma líquida, é mais abundante. E como já comentei, na forma de rios, lagos, cachoeiras, lençóis subterrâneos, aquíferos, enfim. A água do planeta possui um padrão de comportamento em função das variações do clima, temperatura, pressão, altitude. E esse padrão é chamado de ciclo da água, ou ciclo hidrológico, ou ciclo hídrico. Existem vários termos que utilizam aí, isso é nomenclatura. Resumidamente, a água dos corpos hídricos, rios, etc., com o aquecimento pelo calor do sol, ela se evapora. O mesmo acontece com as plantas, mas isso se dá em função da transpiração, liberando gases, liberando grandes quantidades de água na atmosfera. Então, na troposfera. E esse processo é chamado de evapotranspiração, pela evaporação da água dos rios e pela transpiração das plantas. O ser humano, por sua vez, também transpira, mas ele libera água de outras formas, através das fezes, da urina, pelo suor. A água, pelo processo de convecção, então, aquele vapor da água, em função do aquecimento do sol, a água dos rios, e pela transpiração das plantas, da vegetação, enfim, por convecção ela acaba subindo. Essa convecção é ocasionada pelas temperaturas mais altas próximas à superfície e tende a levar essa água no estado gasoso, vapor, até as camadas mais altas da atmosfera, como eu já comentei, a troposfera, encontrando massas de ar mais frias. E esses vapores que contêm gotículas de água, eles se condensam, eles mudam do estado gasoso para o estado líquido, retornando no estado líquido em forma de gotículas, porque essas gotículas se acumulam formando nuvens e depois de um determinado tempo elas se precipitam e caem sobre a forma de chuva, retornando ao nosso solo, se filtrando, no caso chegando aos lençóis subterrâneos, o lençol freático, vai para os lagos, para os rios, para os mares, reiniciando o ciclo. Ou seja, o processo é evapotranspiração, convecção, os vapores de água sobem, ela condensa porque encontra camadas mais frias de ar nas áreas mais altas da atmosfera, formam nuvens e precipita, retornando ao solo e aos corpos hídricos, rios, lagos.
Esse ciclo diminui, ou seja, ele é um pouco mais curto, quando falamos das geleiras, dos cúmulos, das montanhas congeladas, né? Então, nesse caso, encontramos a água no estado sólido, o que altera a forma que o ciclo acontece. E esse processo é chamado de sublimação, ou seja, alteração do estado de mudança do estado sólido para o estado gasoso. O gelo passa para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, é isso que eu quero dizer, que também se condensa e retorna ao solo na forma de chuva ou precipitação, conforme eu já comentei anteriormente. É muito fácil representar a quantidade de água existente no nosso planeta? Não, não é fácil representar em forma de números, por exemplo. Mas toda essa água existe. É muita água. Aproximadamente 1.386 milhões de quilômetros cúbicos. Só que destes, apenas 2,5%, ou seja, 2,5% dessa água toda é possível ser utilizada pelos seres humanos. São as chamadas águas com salinidade inferior a 1%, a nossa água doce. E para piorar, desses 2,5%, 1,8% está retido em forma de gelo, na Antártica, no Ártico, nos picos das montanhas. Os gelos eternos, eles são chamados. Não está disponível para a gente poder usar. Com isso, nós precisamos nos virar, nos satisfazer com as nossas necessidades, com o restante, que gira em torno de 0,7%, não dá 1%, corresponde perto aí de 10,7 milhões de quilômetros cúbicos. 10,7 milhões de quilômetros cúbicos. Perto de 1.386 do total, é muito pouco. Distribuídas em aquíferos, circulando pela atmosfera, em pântanos, rios, solo, e até mesmo nos seres vivos. Bom, cabe aqui salientar então que essa água que poderia ser consumida também não está distribuída proporcionalmente em todo o planeta. Devido à diversidade de relevos, tipos de clima, o próprio ciclo da água, ventos, etc. Até por questões do desenvolvimento dessas regiões. Então tudo influencia para a disponibilidade, porque a água precisa existir e precisa estar limpa. Logo, existem muitos lugares que são carentes de água. A coisa piora, né? Parte dessa água que está ao alcance dos seres vivos em função da ação antrópica, em função da nossa culpa, em função da nossa ação humana, está ficando cada vez mais imprópria para consumo, mesmo nas regiões desenvolvidas. Cada situação, cada local desse está cada vez mais com água imprópria para uso, carecendo cada vez mais de tratamentos mais extensos, complexos, caros para poder ser usado. A população mundial cresce a todo momento. Isso provavelmente é reflexo do aumento das expectativas de vida que nós temos hoje. Por conta das melhorias de saúde, hoje a expectativa de vida é bem maior do que outroras, né? Então, ou seja, nascem pessoas mais do que morrem, porque as pessoas têm a saúde melhor. Em 2010, havia aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. E 12 anos após, em 2022, são 8 bilhões. Mas está aumentando e vai aumentando. Segundo as projeções, mesmo com essas taxas de crescimento diminuindo, porque sim, 1 bilhão de pessoas em 10 anos, aparentemente é pouco, segundo os especialistas, estima-se que a população poderá chegar a 10,4 bilhões de pessoas na década de 2080. Eu acho, particularmente, que isso acontece antes. Uma parte aqui é que as taxas de fecundidade no mundo elas vêm diminuindo. Alguns países vivem nesse contexto de controle populacional, porém, isso não acontece com países mais pobres, que são mais vulneráveis, inclusive, e as populações continuam aumentando. Até por falta de informação, por uma série de situações. Com isso é certo que no atual cenário não daria para estimar que o futuro é animador. Há uma necessidade de conscientização das pessoas, dos seres humanos, sobre o uso mais racional dessa fonte
fonte desse elixir que nos mantém vivos. Lembre-se, nós não podemos ficar mais que 5 dias sem ter esse líquido no nosso corpo. Entende? Quanto mais pessoas no mundo, mais irão tomar água, mais irão fazer suas necessidades biológicas, mais alimentos serão necessários, mais animais de criação precisarão tomar água. Dessedentação, mais roupas terão que ser produzidas, mais pessoas vão tomar banho, lavar louças, lavar roupas. Isso não tem fim, precisa de muita água. Só para você ter uma ideia, para produzir 1 quilo de papel, são usados 540 litros de água. Para produzir 1 tonelada de aço, 260 mil litros de água. 1 quilo de carne, 15 litros de água para produzir. Uma pessoa possui em média 47 litros de água no corpo e necessita repor ao menos 2 litros por dia para você ter uma saúde, né? Uma vida saudável. É complexo. Mudanças são necessárias. Não tem o que fazer. Mudanças precisam acontecer. E esse trabalho deve ser feito em cima de mudança de comportamento. Muitas pessoas estão em uma zona de conforto onde sabem que se abrirem a torneira, a água vai estar lá. É automático. Sem se dar conta de tudo que acontece antes dessa água chegar nessa torneira. Esse processo todo do ciclo hídrico, por exemplo, os processos de tratamento, enfim. A realidade é que poucas pessoas desconhecem esse problema. Elas sabem, mas se fazem ignorantes. De forma alguma eu vou assumir essa culpa. Mas a culpa é nossa. Ou será nossa. Por enquanto nós temos água e ela é barata. O ser humano é chamado de um ser racional. Mas quando escasso algum item que possa colocar a vida dele em risco, a sua sobrevivência, tende a se animalizar. Nós já vimos o que aconteceu lá na pandemia, na Covid, em relação à escassez de alimento, quando começou tudo. Alimento, água, até papel higiênico. O pessoal começou a comprar tudo que tinha nos mercados. Todo mundo correu para o mercado. A incerteza? Então não precisa falar muito, né? A partir do momento que a água se torne um item raro, é difícil, no caso de ter acesso, pode haver disputas entre países para conquistar reservas de água. Sim, não tem em lugar nenhum. Eu sei, até parece que filme de ficção, teoria da conspiração, mas a gente pode sim se tornar uma realidade. Se nada mudar, o ser humano somente se dará conta da importância, da preciosidade que ele tem, de fácil acesso, da importância, como é fundamental para a manutenção da sua vida quando tiver escasso. Só damos valor quando perdemos. Tem uma frase assim. Pode até chegar um dia que a água pode ter valor próximo de ouro. Complexo. Então vamos responder a pergunta do nosso tema da nossa conversa. Falando nisso, eu fiquei com sede, eu vou tomar água. A água vai acabar? Na minha opinião, essa é uma visão minha, é que não. A água não vai acabar. A única forma da água acabar é se nós conseguíssemos perdê-la para o espaço. É exemplo que aconteceu com os planetas que eu citei no começo da nossa conversa. O que poderá acontecer, sim, sem mudança de comportamento das pessoas, da vontade política de alguns, é que a água se tornará cada vez mais imprópria para uso. E se tratar desse tratamento tornará cada vez mais complexo e caro, tornando-se um item onde poucas pessoas terão condições de ter acesso. Algumas medidas podem ajudar no uso racional dessa água. Por exemplo, reuso da água cinza. E que são águas cinzas? Água de roupa, para limpeza de calçadas, de carnis. Então, mudanças nas normas de construção, implementação de sistemas de captação de águas pluviais como padrão construtivo dentro dos novos empreendimentos, para uso em sanitários, calçadas, chafarizes, com tratamento simples. Eu não preciso deixar ela potável para fazer esses trabalhos.
Até pequenos gestos, como escovar os dentes, lavar roupas, louças, lavar carros, onde você pode ensaboar tudo primeiro para depois abrir a torneira para enxaguar. Banhos menos demorados. Falando em lavar roupas em maiores quantidades para otimizar o uso da água. Encher a máquina e usar toda a água para uma quantidade grande de roupa. Claro que a máquina comporte. Não jogar óleo de cozinha, remédios ou quaisquer outras situações, produtos químicos, nas redes de esgoto. Isso dificulta muito, encarece muito o tratamento da água pelas companhias de tratamento. As empresas que usam água em seus processos, que são muitas, fazer tratamentos específicos para o reuso dessas águas, com a implantação de sistemas de tratamento de efluentes. Enfim, atualmente, com as tecnologias que existem hoje, por mais que elas vieram de forma agressiva para o meio ambiente, também podem ajudar. São várias alternativas para a utilização da água, do uso da água. Mas cabe a nós, seres humanos, racionais, como dizem, assumirmos um compromisso com a vida, dando exemplo, ensinando nossas crianças e jovens. Porque, gente, afinal, serão eles que poderão sofrer no futuro com as nossas ações do presente. Fica a dica para a tua reflexão. Finalizamos então mais um episódio. Espero que você tenha gostado, tenha sido útil para você, abriu a mente, gerou uma reflexão. E agradecemos pela tua paciência, por estar nos ouvindo, por estar nos acompanhando nesses muitos temas que nós postamos aqui de forma periódica. E aproveite, se ainda não nos segue, nos siga, compartilhe, faça um comentário se achar pertinente. E agradeço. Nos vemos no próximo episódio. E sempre lembre que conversa aprende. Um abraço.